Oi pessoal, eu sou a Babi Ouro, sejam bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje, pra quem viu o Ranqueando as Músicas de Zombies 4, que saiu sexta-feira passada, eu falei que nessa sexta-feira eu tava querendo fazer um vídeo de opinando casais de zombies, que no caso eu vou considerar os 4 filmes, e no caso desse vídeo serão 7 casais. Porque eu anotei todos os casais que eu lembro de zombies, pelo menos assim, do primeiro e do segundo filme, eu tenho certeza que são esses casais aqui que eu vou falar no decorrer do vídeo. Do terceiro eu tô na dúvida se eu esqueci algum ou não, porque como faz tempo que eu assisti o terceiro filme e eu não consegui reassistir ele antes de lançar Zombies 4, eu ainda não acabei nem assistindo ainda, de novo, eu não lembro todos os casais do terceiro filme. Eu anotei os que eu lembrava, mas provavelmente deve ter algum que eu esqueci. Então, se eu esqueci algum casal, deixa aqui nos comentários, porque eu anotei os que eu lembrava dos 3 primeiros filmes, né? Porque do quarto filme só tem um casal. Mas antes de começar, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, mandar um canal pra todo mundo, ativar o sininho de notificação e deixar de vídeos e de séries e filmes pra gente fazer opinando casais aqui no canal. E me sigam lá no meu Instagram, que o link dele vai estar aqui na descrição desse vídeo. E deixa aqui nos comentários também a opinião de vocês sobre cada casal que eu vou falar nesse vídeo. E no caso, pra quem não conhece esse quadro e é novo aqui no canal, eu vou explicar rapidamente o que eu vou fazer. Eu peguei aqui todos os casais de zombies, no caso desse vídeo é de zombies, mas geralmente eu faço... Esse é o primeiro que eu faço de filme, mas eu já fiz vários de séries, inclusive eu vou até deixar aqui nos cards uma playlist com todos os opinando casais que eu já fiz aqui no canal. E no caso eu vou falar de um casal e eu tenho que escolher uma categoria pra pôr esse casal, que no caso as categorias são Chipo, que são os casais que eu mais gosto, não Chipo, que são os casais que eu não gosto, e o meio termo, que são aqueles casais que eu não tenho uma opinião muito formada sobre eles, porque aí acaba que eles vão pra essa categoria. E, inclusive, um aviso, eu tinha falado no último Opinando Casais, que foi o de Dance Academy, se não me engano, parte 3, que essa série teve 3 partes, que o próximo seria sobre casais principais de novelas mexicanas, mas como lançou Zombies 4 essa semana, eu resolvi fazer primeiro de zombies, e o próximo, que eu ainda não sei quando vai sair, vai ser sobre novelas mexicanas. Inclusive, eu tô até com medo daquele vídeo, porque eu vou pôr um casal naquele vídeo, que eu tô reassistindo a novela agora, e eu tenho uma opinião um pouco polêmica sobre esse casal, talvez. Talvez aquele vídeo seja um pouco polêmico. Mas ele ainda vai sair aí durante esse ano, só não sei quando ainda. Eu ainda não decidi quando ele vai sair. Então agora vamos começar com os casais de zombies. Primeiro eu vou falar os casais na ordem dos filmes. Então, começando com o primeiro filme. O primeiro casal que eu vou falar é Adson e Zed, que são um casal principal de zombies. Ou pelo menos dos 3 primeiros filmes. Quem assistiu comentando me entendeu. O comentando sobre Zombies 4 me entendeu porque que eu falei isso. E, no caso, eles vão pro Chico, porque eles são meu casal favorito de zombies. Competindo com outro casal aí, que eu vou falar no decorrer do vídeo pra ser meu favorito. Mas eles são meu casal favorito. E, como eu falei no comentando sobre Zombies 4, desde que eu assisti Zombies 1 pela primeira vez, eu gosto muito desse casal. Tanto que esse filme é de 2018, né? O primeiro filme. E... na época que ele lançou, eu não shippava não só os atores, os personagens, mas também os atores. Hoje em dia eu não shippo tanto mais os atores na vida real, mas os personagens eu ainda shippo. Tanto que, desde que eu assisti Zombies uma primeira vez, a minha música favorita é o dueto de Zed e Adson, que é a música Someday. Tanto que no primeiro filme tem 2 versões, e eu mando as 2 versões. Nos outros filmes, talvez não tanto quanto as do primeiro. Mas eu adoro a música deles e eu adoro esse casal, por isso que eles vão pro Chico. Inclusive, agora que eu falei de música, uma coisa que eu não falei no comentando que eu esqueci, no comentando sobre Zombies 4, é que Zombies 4 foi o primeiro filme de zombies que não teve nenhuma música que eu não gostei. Entre as novas, né? No caso, não tô falando das reprises dos duetos do Zed e da Adson. Eu tô falando das músicas novas. Foi o primeiro filme que eu não gostei, que não teve nenhuma música que eu não gostei. Porque geralmente em todos os filmes de zombies, pelo menos tem uma música das novas que eu não gosto. Zombies 4 foi o primeiro que não teve isso. Segundo canal desse primeiro filme é um que eles vão pro meio tema porque eu não tenho tanto apego no casal. Eu tenho apego nos personagens, mas no casal não. Que é Bri e Bonzo, né? Que a Bri é a melhor amiga da Adson
E o Bonzo é o melhor amigo do Zed. E eu não tenho tanto apego no casal em si, porque querendo ou não, assim, desde o primeiro filme dá a entender que eles vão virar um casal. Porque no primeiro filme, quando termina o filme, ele dá a entender que eles começam a se gostar ali no final do primeiro filme. E no segundo filme dá a entender que eles vão virar um casal. Só que, tipo, no final do segundo filme, eles não terminam virando como um casal ainda. Se eu não me engano, eu não lembro agora. Mas no terceiro filme eles já começam. O filme já começa com eles dois namorando. Então acaba que esse casal, como eles não têm tanta. Não mostra tanto das cenas deles dois como um casal, acaba que eu não tenho tanto apego neles dois junto como casal. Mas eu adoro a Brie e eu adoro o Bonzo também. Eles são os personagens que eu gosto bastante. Por isso que eu ponho no meio termo, porque eu não tenho tanto apego no casal em si. Próximo é um que eu considerei casal, porque nos filmes do Disney Channel, incluindo os homens também, sempre tem, no número final, sempre tem os personagens que acabam dançando junto e que no próximo filme vira casal. E no caso de zombies, isso realmente aconteceu, não com esse casal que eu vou falar agora, mas com outro. Que no caso do casal que eu tô falando aqui é Eliza e Bucky, que quando eu assisti Zombie a primeira vez, eu jurava que a Eliza fosse virar casal. Que a Eliza e o Bucky virariam um casal no segundo filme. Principalmente porque eles dançam junto no final do segundo filme. E eu pensei, acho que eles vão virar casal no próximo, acabou que não aconteceu. E que no caso, gente, eu já vou falar, eu ponho eles no chip porque eu não gosto deles. Mas isso de personagem do Disney Channel, dois personagens acabar dançando junto no número final e virar casal no próximo, isso acontece mesmo. Porque no caso da Eliza, tem um outro personagem que ela dança com ele no segundo filme. E ela vira casal com ele, que eu vou falar isso daqui a pouco, que ela vira no terceiro filme casal. E no caso do Buck e da Eliza não acontece, graças a Deus, porque eu acho que eu não conseguiria ver o Buck namorando a Eliza. Seria um casal que pra mim não teria nada a ver. Por isso que até que eu ponho não tipo. Eu considerei esse casal por isso. Inclusive em Zombies 4 tem um casal que eu pensei em. Reassistindo o número final, eu pensei nessa questão. Não só falando do. Não só do número final, mas por causa de umas outras cenas do decorrer do filme. Eu pensava que esses dois poderiam virar um casal. Mas eu não vou colocar eles nessa lista, porque eu acho que ao mesmo tempo que pode ser que virem um casal, eu acho que não. Que é, no caso eu vou falar aqui, mas ele não vai ter considerado nesse vídeo, que é a Ray e a Vera. Eu acho que provavelmente eles possam ou não virar um casal. Porque eu posso estar errada nessa questão de personagens dançar junto e no próximo filme virar casal. Eu falo isso pelo Buck e pela Eliza, que eu jurava que eles iam virar um casal no segundo filme e não aconteceu. Mas eu ponho eles dois no não tipo. Próximo, já falando agora de Zombies 2, que só tem um casal que eu percebi e que não vira casal, graças a Deus, que eu já vou adiantando que vai pra não tipo, porque eu gosto muito da amizade deles dois, mas como casal não dá. Que é Addison e o Wyatt, que o Wyatt, ele meio que, reassistindo agora Zombies 2, na verdade, bem na época que lançou também, eu já achava isso, que o Wyatt entra meio que para atrapalhar o casal principal, né, que é a Addison e o Zed. Então, porque dá a entender no filme que o Wyatt começa a gostar da Addison. Mas eles dois como casal não dá pra mim, então eu ponho no não chipo. Eu gosto muito da amizade que a Addison tem, não só com o Wyatt, mas com a Willa e com a Winter, que é as duas outras lobas que aparecem no filme. Mas eles dois como casal pra mim não dá, então eu ponho no não chipo. E do segundo filme, que eu me lembro, só tinha esse casal. Eu posso ter esquecido de algum? Provavelmente. Mas que eu me lembro, só tem esses dois. Próximo, eu tô na dúvida se eu ponho no chip ou no meio termo, porque querendo ou não, foi literalmente na cena final de Zombies 3 que esse casal acontece, porque eu vou agora falando dos Zombies 3, né? Que acontece esse casal, e eu tô na dúvida se eu chipo ou não chipo, porque não tem tanto destaque nesse casal. Inclusive, agora que eu lembrei, eu devia ter colocado mais um. Então são 8 casais, que agora que eu lembrei de mais um. Que no caso é Willa e Aspen, que é um dos aliens ali, né? Um dos personagens que é alien. E eu tô na dúvida se eu ponho no chip ou no meio termo, porque eu gosto desse casal. Mas ao mesmo tempo não tem tanta coisa desse casal pra mim acabar chipando esses dois personagens. Eu acho que eu vou pôr no meio termo por isso, porque querendo ou não, é literalmente no último número que dá a entender que esse casal ficou junto. Por isso que eu vou pôr no meio termo, porque nem tem uma confirmação que virou casal esses personagens. E no caso, um casal que eu esqueci é que esse personagem Aspen começou a gostar do Zed ali no meio do filme. Então eu já vou falar desse casal também. Que Zed e Aspen eu ponho no não chipo. Não gosto. Pra mim,
Quando eu vi que ela com esse personagem começou a gostar do Zed, eu fiquei tipo, não, esse casal não. Porque eu prefiro o Zed com a Addison, então eu apoio não tipo. E o próximo casal do terceiro filme, eu já adianto o por tipo. E, inclusive, eu tenho raiva que no quarto filme eles não confirmaram que ele virou casal ou não. Que é Eliza e Wyatt. Eu amo o Wyatt com a Eliza. Como eu falei, no final do primeiro filme, a Eliza dança com o Buck. E eu tive a impressão de que eles dois virariam um casal no segundo filme. Não aconteceu, graças a Deus. E no caso do segundo filme, a Eliza dança no número final com o Wyatt. Se eu não me engano, ela dança com o Wyatt. E no terceiro filme, eles realmente viram um casal. Então, ao mesmo tempo que isso de dançar, dois personagens dançar no número final vira ou não casal, vira casal ou não. Isso acontece em todos os filmes do terceiro. Nem sempre os personagens que dançam junto viram casal. Mas no caso de Wyatt e Eliza, isso realmente aconteceu. E eu amo esse casal. Eu só fico meio brava que no terceiro filme a Eliza ela não aparece tanto com. Não aparece tanto, não. Ela não aparece com o elenco todo do filme. Por conta daquilo que eu já falei, acho que no vídeo de terça. Que a Eliza, né, a atriz, né, a Eliza, ela tava grávida na época. Então por isso que ela acabou não gravando junto com o resto do elenco. Então acaba que esse casal deu a entender que ficou junto, mas não tem. No quarto filme nem confirmaram isso. E agora falando do último casal, eu já adianto que vai pro Chipo, porque eles, pra mim, estão sendo o novo Zed e Addison, porque eu tô shippando os atores na vida real e os personagens, e a música deles são minha música favorita do quarto filme, que é Nova e Victor. Eu tô literalmente passando pelo mesmo que eu passava na época de Zombie Zoom, que é shippar os atores na vida real, shippar os personagens e ter como música favorita do filme o dueto do casal principal. Porque agora o meu top 3 mudou. Porque eu acho que o meu top 3, quando eu fiz aquele ranqueando, era em primeiro lugar tava The Place to Be, segundo Possible, e o terceiro lugar agora eu não lembro. Eu sei que no Income True, que é o dueto do Victor e da Nova, tava em quarto lugar. Agora ele tá em primeiro, Possible ainda tá em segundo lugar, e The Place to Be tá em terceiro. Agora meu top 3 mudou total. Pelo menos o top 3 ele mudou. O resto eu não tenho muita certeza, mas essas 3 músicas são as músicas que eu mais amo. E do Income True até sendo uma música que eu amo do filme. E eu amo o casal Victor e Nova. E como eu falei, eu tô acabando shippando os dois na vida real também, né, os atores. E por isso que eles vão pro chip. Inclusive eu tô ansiosa pro quinto filme pra ver mais desse casal. Porque nesse filme deu a entender que eles ficaram juntos no final. Né? Não é totalmente que eles viraram um casal, mas deu a entender. E eu acho que é só. Então, pessoal, foi esse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, mandar o canal pra todo mundo, ativar o sininho de notificação e deixar ideia de vídeos e de séries e filmes pra mim fazer opinando casais aqui no canal. E me sigam lá no meu Instagram, que o link dele vai estar aqui na descrição desse vídeo.